Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Do versículo 31 ao 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa bodes de ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e foste me visitar. Preso e foste me ver. E então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade, vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O Senhor Jesus falando do juízo final, nos dias em que todos, quer salvos ou não salvos, quer justos ou não justos, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que teremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para darmos conta das nossas obras, boas ou mais, feitas. Quando Jesus está falando da questão do juízo final, de prestar conta, e isso pode nos levar a muitas coisas da nossa vida. Mas quando você lê o texto de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46, você nota que não tem somente aí dois tipos de pessoa. Você pode usar o texto entre bodes e ovelhas. Mas aí se apresenta uma terceira pessoa, classe de pessoa. Os pequeninos. E quem são os pequeninos? São os necessitados, os enfermos, os nus, os forasteiros, aquele que tinha fome, aquele que tinha sede. E aí quando você pensa no texto somente de bodes e ovelhas, e aí a gente tem que trabalhar o que a gente vai fazer com essa terceira pessoa que aparece aí. Porque a impressão que nos dá é que
Deus está então colocando as almas no seu tribunal para julgar eles o que eles fizeram com as suas riquezas. E aí tem essa classe de pequenininho, que dá uma impressão que eles estão ali junto com Jesus, e que os outros estão no tribunal, e que parece que eles não vão passar por tribunal nenhum. Então, nos dá a impressão de que se nós nascêssemos pobres de tudo, então nós não passaríamos pelo tribunal. Mas não é isso que eu quero falar. Uma outra coisa que Jesus aqui ele diz no texto, e muito interessante, é que até mesmo os bodes chamaram Jesus de Senhor. Bode não vira ovelha. Bode é bode. Ovelha só tem dois tipos, meus irmãos, na palavra de Deus. A que está dentro do aprisco, salva pelo Cristo, que é o bom pastor. E a que está perdida. Bode não é transformado em ovelha. Bode, ele é bode. Mas quando você nota aqui, Jesus ali falando, no versículo 44, e eles lhe perguntaram, Senhor, quando você vai dentro da palavra de Deus, e você vai lendo as escrituras de uma maneira correta, você vai ver lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, que Jesus ele diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino. Então não adianta você chamar Cristo de Senhor, mas verdadeiramente ele não ser o Senhor da sua vida. Porque se ele fosse Senhor da sua vida, então todo o seu ser estaria sob domínio do reino de Deus. E você seria a expressão visível do reino e do Cristo. Quando Jesus teve um diálogo com um jovem que chegou em Jesus dizendo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, você sabe o mandamento? Sei. Então você vende o que você tem e você vai ter um tesouro no céu. Quando os discípulos ouviram esse diálogo de Jesus, lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, e Jesus diz uma coisa, que não era impossível aos homens fazer um cego enxergar, um surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar. Mas o que era impossível aos homens, e só possível simplesmente a Deus, de um rico se converter da sua riqueza. Isso era impossível aos homens. Que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Aí a impressão que a gente tem é que quando Jesus está lá no tribunal e vamos tirar os pequenininhos, agora, Jesus está falando com dois tipos de pessoas. E dois tipos de pessoas em qual situação?
ricos. Quando os discípulos ouviram Jesus falar isso para o jovem, qual foi a conclusão, o entendimento que eles tiveram? Presta atenção. Quando eles ouviram que Jesus diz que é muito difícil uma pessoa se converter da sua riqueza para o reino dos céus, a pergunta dos discípulos no versículo 26 de Lucas 18 é: então, quem pode ser salvo? No entendimento dos discípulos, o mundo não é constituído de pobre e rico. O mundo é constituído do quê? Presta atenção na conclusão que eles tiveram. Senhor, então quem pode se salvar? No aberto entendimento deles, eles concluíram que todo mundo é o quê? Rico. Nós vamos chegar lá. Nós vamos aprender com Deus. Quem é que pode se salvar? A questão das nossas vidas é uma coisa, meus irmãos. O que impede de não entrarmos, presta atenção na pergunta, o que nos impede de entrar na dimensão do reino dos céus? O que nos impede, na verdade, é a não compreensão das nossas riquezas. Porque da maneira que nós pensamos, da maneira da concepção humana, nós somos o que, irmão? Pobre. Então por que a gente não entra na dimensão do reino de Deus? Porque ainda as nossas concepções e aquilo que nós transmitimos para as pessoas e para os nossos filhos é que nós somos o quê, irmão? Pobre! Quando os discípulos tiveram entendimento, Senhor, quem então pode se salvar? Eles entenderam que o mundo não era constituído de ricos e pobres, mas que todos eram ricos. E dentro da nossa concepção mesquinha, humana, quando nós olhamos para as coisas deste mundo, então a nossa conclusão não pode ser nenhuma diferente de que nós somos o quê? Pobre. Por isso que a gente não consegue entrar na dimensão do reino de Deus. Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia aí. Eu vou ler esse versículo na tradução da Bíblia Viva. Eu vou ler Mateus capítulo 6, versículo 21, na tradução da Bíblia Viva. Olha só. Quando nos falta compreensão, quando nos falta a revelação de Deus à nossa vida, nós temos então um entendimento de que nós somos pobres. Versículo 21 do capítulo 6 de Mateus, traduzido pela Bíblia Viva. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Então por que a gente não adentra a dimensão celestial do reino dos céus? Porque ainda os nossos entendimentos, as nossas concepções, as nossas conclusões humanas
são de que o mundo é constituído de pobres e ricos e que eu sou pobre. E aí eu falo para os meus filhos, sabe por que você não tem isso? Porque o pai e a mãe é pobre. É isso que a gente fala. Então a falta de compreensão das nossas riquezas faz com que venhamos a pensar que nós somos o quê? Pobres. A Bíblia diz que o príncipe deste século, ele fez o quê, irmãos? Cegou o nosso entendimento, para que o evangelho de Jesus Cristo, ele não se resplandecesse a nós. Quando eu tenho entendimento de que eu sou pobre, é porque Satanás continua me cegando. E aí, quando Satanás me cegou, eu tive o entendimento que eu sou pobre, eu fiz do meu ventre, o meu o quê, irmão? Não é isso que o apóstolo Paulo diz, irmão? Quando Satanás, ele conseguiu me cegar, eu transformei os meus desejos do meu ventre no meu Deus. Por isso, que quando você abre o seu guarda-roupa, ele pode estar cheio de roupa. Mas você se sente como? Como Adão e a Eva se sentiram depois do pecado. Você se sente como? Fala a verdade. Nu. Quando você olha, quantos sapatos você tem lá dentro? Dá uma impressão que você está vivendo no tempo de João Batista e você vai andar com os pés no chão. Porque você tem um sentimento que você é o que, irmão? Pobre! Quando você abre a sua despensa, então você abriu a sua despensa lá. Tem 900 ml de óleo. Porque não é 1 litro de óleo, né? Nós estamos ainda pedindo para o nosso filho na venda comprar 1 litro de óleo. Aí quando ele chega lá, ele vê 900 ml. Ele fala, é para levar os 900 ml ou 1 litro? Vamos lá. Aí tem 900 ml de óleo. Está faltando óleo, irmão? Ou você queria ter 20 garrafas de óleo de 900 ml para você então ver, vai dar para até o final do mês. 15 pacotes de arroz. 10 quilos de feijão. 20 latas de ervilha. Quando só tem uma, qual que é a sensação que você tem, irmão? Fala a verdade. Fala a verdade, irmão. Qual é a sensação que você tem? Que você é o quê, irmão? Pobre. Essas coisas, irmão, estão na nossa vida. E se Deus não abrir os nossos olhos, nós vamos continuar vivendo nessa coisa medíocre e mesquinha. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 21. Um homem chegou em Jesus e diz assim, Senhor, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. Jesus falou para ele assim, poxa vida, você acha que eu sou repartidor de herança? A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. É por isso que a gente não consegue ver as dimensões do reino de Deus e nem viver elas. Aí Jesus, encerrando o assunto, no versículo 21, ele diz assim, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Muito bem. O que a Bíblia fala sobre o homem que tinha um celeiro?
que a colheita dele foi tanta que ele encheu o celeiro que ele tinha. Mas só o celeiro que ele tinha não bastava. Ele precisou desmanchar o que ele tinha, construir um maior para colocar todos os bens que ele arrecadou. Então, Jesus ele diz, assim é o que entesoura para si mesmo e nunca é rico para com Deus. Por que que nós temos a sensação que nós somos pobres? Porque tudo nós vemos pelo aspecto do poder. Você já pensou naqueles homens, quando eles estavam gastando o dinheiro de corrupção? Comprando joias caras para suas esposas, para os seus filhos, dando presentes de alto valor para os seus supostos amigos. E agora eles estão atrás das grades. O marido, a esposa. E todo o dinheiro que foi desviado, o poder que aparentemente ele adquiriu, não consegue agora tirar ele de trás das grades. Você já ficou preso algum dia? Não deve ser uma coisa muito agradável. Nós entendemos riqueza pelo aspecto do poder. Por isso que a gente acha que a gente é pobre. Quando que Jesus destruiu isso? Quando que Jesus aniquilou essa coisa? Lá em Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia lá. O homem que não é rico para com Deus, ele não tem uma das maiores riquezas na sua vida. O ver, a possibilidade de fazer, de ir e vir. Quais são as riquezas de Mateus 25? Você tem um pouco de saúde? O que você está fazendo com ela? Você tem um pouco de saúde? O que você está fazendo com o pouco de saúde que você tem? Você está gastando e enterrando nesse mundo ou você está investindo no reino de Deus? Você está sendo rico para com quem? Você pode ir e vir. Isso é uma bênção, irmão. Você poder ir e vir. O que você faz com essa liberdade? Ele tem frutos para o reino de Deus ou para o seu próprio benefício? Quando você é hospitaleiro, você é cordial, você é gentil, você pratica o amor, a graça, a hospitalidade, que muitos, sem saber, hospedaram anjos, como diz o livro de Hebreus. O amor fraternal, você é capaz de pegar na mão de uma pessoa com um pouquinho de amor fraternal? Um pouquinho, irmão. Você é capaz disso? Sabe as riquezas de Mateus 25? São essas. O que é rico para com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 28. Olha só o que Jesus ele diz. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, poder. Quando que Deus destruiu isso aí? Quando Jesus usou o exemplo de quem? De Salomão.
Um homem que viveu num reino oneroso, um reino de ostentação. Jesus, ele quebrou o entendimento dos corações e das mentes quando ele diz que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, ele se vestiu como um lírio do campo. Então você é o que, irmão? Pobre? Você é pobre porque sua casa não é no melhor bairro da cidade? O seu carro não é 2017? Você é pobre por quê, irmão? Então quem Jesus é, irmão? Quando o fariseu chegou em Jesus, Senhor, eu quero seguir-te. Ah, é? É. As aves do céu têm um ninho, as raposas têm um buraco para entrar, mas eu não tenho um lugar nem para colocar embaixo a minha cabeça. Seguir a Jesus não era um aspecto de poder. Seguir a Jesus era um aspecto de missão e de propósito. Por isso que você não entende que você é o quê? Rico. Porque se você entendesse as suas riquezas, as riquezas da glória, as riquezas das nossas vidas, você entenderia que tudo isso é para uma missão, um propósito e um destino. Nem Salomão se vestiu como o lírio do campo, em toda a sua glória. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios procuram todas estas coisas, pois o Pai Celeste sabe que há necessidade de todas elas. Buscai, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmão, e você lê lá em João, o que vence o mundo? A nossa fé. Jesus, ele responde para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você lê Hebreus capítulo 11, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Aí quando você pensa nesse versículo, irmão, como é que você entende ele? Olha só. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia ou tenha fé. Porque ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Quando você pensa em se aproximar de Deus, você pensa em distância. E aí nós estamos fazendo o seguinte. A gente está vindo na igreja, porque eu estou usando a minha fé, e ali está Deus. Então cada culto que eu venho na igreja, eu louvo, eu ouço a palavra de Deus, e eu vou me aproximando de Deus pela fé, para que eu possa então ser o que de Deus? Abençoando. É isso aí, irmão. Eu preciso usar a fé para me aproximar daquele que é onipresente, irmão. Aquele que está em todo lugar. Então, me aproximar de Deus não é distância, irmão.
Porque eu não preciso de fé para me aproximar daquele que é onisciente, daquele que está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu não preciso de fé para que eu ore muito, para que Deus então faça aquilo que eu preciso. Porque seria uma incoerência eu orar para aquele que é onisciente. Porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, irmão. Está vendo as nossas incoerências, irmão? Mas eu estou usando fé para me aproximar de Deus porque eu preciso ser o quê, irmão? Mas na verdade, eu preciso de fé para ver o que Deus fez por mim, para que eu possa fazer pelo meu irmão, pelo meu próximo. Do mesmo jeito que eu vi a mão de Deus se movimentar ao meu favor, agora eu me movimento ao favor do outro. Porque Jesus diz, irmão, que o filho faz o que viu o pai, e nós, como filhos de Deus, temos que fazer o quê, irmão? Nós somos pobres, irmão? Nós, como filhos de Deus, se o filho faz o que vê o pai fazer, então agora, o que nós temos que fazer? E aí então eu vi o pai me abençoar. Agora, eu vou abençoar outro. Por isso que o pecado não está em guardar. O pecado está em não repartir. Em tesoura para si mesmo. Então, quando Cristo quebrou isso? Quando ele disse que Salomão não conseguiu se vestir como um lírio do campo. E por que a gente ainda tem o sentimento de pobreza, irmão? Que nós somos pobres. Você quer ver uma coisa que acontece com a gente? Quando você recebe seu salário, você não devolve o dízimo, a 10ª parte, corretamente, como a Bíblia diz, porque você tem um sentido que aquilo vai fazer o que no final do mês para você? Falta, irmão. Por isso que a gente acha que a gente é o que, irmão? Pobre. Então, como Satanás nos cegou, ele fez do nosso ventre o nosso Deus. E aí quando Paulo foi escrever para os irmãos da igreja de Corinto, acerca da oferta generosa, para os irmãos da Judéia, ele diz assim, eu quero que vocês sejam generosos e não avarentos. Então por isso, Paulo ele ora, Efésios capítulo 1, versículo 15, Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que falta para a gente compreender? O que falta? O que falta é a gente deixar esse sentimento que nós somos pobres. Porque nós tratamos tudo com um aspecto de poder e não como a palavra de Deus ela diz. Então isso gera em nós esse espírito de insatisfação, não de inconformismo,
Por isso que eu nunca estou contente com nada. Posso ter quantas roupas for no guarda-roupa, posso ter quantos sapatos, posso ter o mantimento necessário, posso ter a casa, posso ter o dinheiro para pagar o aluguel. Isso nunca vai estar bom. Porque ainda nós não fomos libertos desse mal. Nós ainda trabalhamos com a nossa avareza. Então o que falta para nós? 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 32. 1 Coríntios 10, 32. E não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo, querer que todos me agradem e me amem, para que então o meu próprio interesse seja estabelecido na minha vida, e que eu seja salvo. É isso que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? Não é não, né? Nem na minha. Porque na minha está assim, irmão. Vamos lá. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam. Então isso é a riqueza. Quando falta fidelidade, falta riqueza. Porque o sentimento de pobre, de pobreza, tomou conta de mim. E eu fico com aquela impressão que eu sou pobre. Aí Paulo diz assim, não. Eu não entendi ainda a glória da riqueza. Eu não entendi ainda que eu sou rico. Eu não compreendi ainda que enquanto eu viver para buscar os meus interesses, eu sou uma pessoa carente. Eu disse aqui uma vez, bem de leve, que eu não queria que ninguém gostasse muito de mim. Agora eu vou um pouquinho mais longe. Vai ser uma dose de antibiótico mais forte agora. Eu não quero que ninguém me ame. Eu não estou aqui para ninguém me amar, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz assim: se eu estou aqui porque eu estou buscando ser amado, é porque eu tenho uma carência. Se eu estou aqui porque eu já entendi que Deus, Ele me amou de tal maneira. E agora, como eu não vivo pelos meus interesses, e o meu Deus não é o meu ventre, e agora eu sou como o meu Pai, que eu vi que Ele me amou, então eu não estou aqui para ser amado, eu estou aqui para quê, irmão? Para amar. Glória a Deus. Quem ainda quer ser amado é porque não entendeu o amor do Pai. Porque ainda está buscando os seus próprios interesses. Porque nós devíamos estar aqui para que agora, como o Pai me amou e entregou o seu Filho amado por nós, agora nós deveríamos amar e não querer ser amado. Porque quando eu tenho um desejo de que me amem a qualquer custo, e eu fico manobrando os amores, então isso não é amor.
Isso é interesse, isso é comércio. Quando eu estou aqui, porque Deus ele me amou de tal maneira, e assim como Deus me amou, agora eu devo amar os meus irmãos e o meu próximo. Essa é a riqueza, irmãos. Por isso que Paulo orou e disse que os olhos do nosso entendimento precisam ser imediatamente abertos. E ele tinha esse entendimento, irmão. Capítulo 6 de 2 aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 10. Nós não estamos falando de nada que não esteja na Bíblia, irmão. Olha só o que ele diz. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, vírgula. Como é que está na sua Bíblia, irmão? Mas enriquecendo a muitos. Termina o versículo. Nada tendo, mas possuindo, somos pobres, irmão. Então por que a gente vive com esse sentimento de avareza dentro de nós? Porque ainda nós não compreendemos a dimensão do reino de Deus verdadeiramente. A gente está vindo em igreja para ser abençoado, a gente está vindo para usar a fé a favor, contra Deus, para Deus fazer o que a gente quer. Segundo Coríntios capítulo 12. Já estamos quase terminando, tá? Capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 14 e 15. Eis que pela terceira vez estou pronto para ir ter convosco, e não vos serei pesado. Pois não vou atrás do que, irmão? Dos vossos bens. Mas procura quem, irmão? A quem nós estamos procurando aqui, irmão? A vós, para que vós outros sejam o que, irmão? Despertados. Olhos abertos, salvos, libertos. Versículo 15. Ainda o 14. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol de vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? Paulo não estava lá para que ninguém amasse ele, irmão. Paulo estava lá porque ele queria o que, irmão? Amou. Agora ele viu o Pai, ele vai fazer igual. 2 Coríntios 8, mais duas referências só. 8, versículo 2. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua. G o que, irmão? Generosidade. Você está vendo, irmão? Como é que é a palavra de Deus? Ah, quando eu tiver, eu vou fazer. Não, irmão. Não vai fazer nada.
Vamos encerrar lendo Efésios capítulo 2. Quando Jesus falou lá no texto de Mateus 25, os bodes disseram, Senhor. Mas Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele entrará no reino dos céus. Porque ele não conseguiu entrar na dimensão celestial. Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O grande amor com que Deus nos amou. Paulo diz que Deus, dentro da sua ira, manifestou vasos de misericórdia. E aí ele diz no versículo 24 de Romanos 9, e somos nós, vasos de misericórdia. Em nome de Jesus, irmãos. Que Deus opere no nosso entendimento, no nosso coração e transforme, irmão, essas coisas demoníacas que estão dentro de nós. Dentro da nossa mente, nos escravizando ao curso deste mundo, às coisas desta vida. Enriquecendo a muitos. Em nome de Jesus. Você não se aproxima de Deus porque você quer ser abençoado. Você se aproxima do próximo para o abençoar. Não seja um avarento, irmão. Não seja um negligente. Não seja como a parábola dos talentos. Enterre o talento nesse mundo. Não faça isso. Não seja como as virgens. Está vendo os textos que precedem o capítulo 25? Não seja as virgens que não têm o azeite. Não, nós vamos comprar agora. Não, agora não vai comprar nada. No capítulo 25 de Mateus, os bodes economizaram até na resposta. Quando te vimos nu, forasteiro, doente, preso, os justos foram tão meticulosos. Quando te vimos, Senhor, preso e doente, e fomos te ver. Eles prolongaram as perguntas. Eles queriam saber. Os bodes não. Quando te vimos nu, enfermo, doente, preso. Então, economiza até na pergunta. Por isso que eles não viram o reino e a dimensão do reino. O ano de 2016 está terminando. E aí você deveria pensar quais são os seus projetos celestiais para o ano que vem. Se você vai se render ao Salvador. Se você vai se render diante de Cristo. Se você não quer ser mais um colocado à esquerda. Se você nesse ano que vai começar, você vai ser mais amoroso com sua família. Você vai ser mais amoroso com a sua esposa, com seus filhos. A esposa ser mais amorosa com o marido. Se nesse ano que vai começar, eu vou dispensar o meu amor à igreja de Jesus Cristo, aos irmãos, ao meu próximo.